prazer enorme ter você conosco. Maravilha, glória a Deus. Nós vamos meditar na palavra do Senhor agora. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia, porque nós vamos meditar na palavra de Deus vivo, na palavra do Senhor. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no primeiro livro das Crônicas. Ok? Primeiro livro das Crônicas. Obrigado, Gabi. Primeiro livro das Crônicas. Pode deixar bem baixinho para mim. Primeira Crônicas. Capítulo de número 28, por favor. Primeira Crônicas, capítulo de número 28. Eu queria ler com vocês somente um versículo. Somente um versículo. Primeira Crônicas 28, 9. Somente esse versículo. Hoje é um devocional. E eu queria falar nessa noite com você que está me assistindo, esse povo abençoado que está comigo aqui nessa noite. Amém. Eu quero falar sobre princípios fundamentais para uma vida abençoada. Vou repetir. Pega caneta, pega papel e anota. Princípios fundamentais para uma vida abençoada. Todos querem ter uma vida abençoada. Até as pessoas que não conhecem a Deus querem ter uma vida abençoada. Mas existem alguns princípios que regem isso. Para termos uma vida abençoada, existem alguns princípios que devem ser observados. E a Bíblia, ela tem esses princípios inseridos, registrados nela. E hoje, nessa noite, eu quero falar sobre alguns princípios fundamentais para ter uma vida abençoada. Ok? Então, 1 Crônicas 28, 9. Atente para a palavra de Deus nessa noite. 1 Crônicas 28, 9 diz assim: E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária. Porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti. Porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Senhor, que teu Espírito ilumine nosso entendimento e aplica, Senhor, esta palavra ao nosso coração. Faze-nos compreender a tua palavra. Nos dê a condição, Senhor, de transmitir a tua palavra. E que em tudo isso, teu nome seja glorificado. Amém. Amém. Preste bem atenção. Eu li com vocês 1 Crônicas, capítulo de número 28, versículo de número 9. E eu falei com vocês que existem alguns princípios que são fundamentais para nós termos uma vida abençoada. E dentro desses princípios, o primeiro deles, neste versículo, e eu vou me deter neste versículo, 1 Crônicas 28, 9, o primeiro princípio, Davi está dando conselhos ao seu filho Salomão. Davi já está idoso, está passando o cetro, o trono, a coroa para Salomão, e como um pai zeloso, preocupado com a vida de Salomão, com a administração que Salomão vai fazer do reino, e a responsabilidade que é colocada sobre os ombros de Salomão, Davi, inspirado por Deus, ele vai dar alguns conselhos a Salomão. Aquele que era segundo o coração de Deus, ele vai dar alguns conselhos para Salomão. Dentre os conselhos que ele vai dar para Salomão, o primeiro deles é, versículo 9, E tu, meu filho,
conhece o Deus de teu pai. Primeiro conselho para se ter uma vida abençoada que Davi vai dar a Salomão é que Salomão deveria conhecer o Deus de Davi. Preste bem atenção. A grande tragédia hoje da humanidade é exatamente o quê? A falta de conhecimento de Deus. Fala-se muito em Deus. As pessoas manifestam muito verbalmente a palavra Deus. Como você está? Graças a Deus, já virou jargão. Graças a Deus estou bem. As pessoas falam muito sobre Deus. Mencionam muito o nome Deus. Mas a grande tragédia que vivemos é a falta de conhecimento de Deus. Se você pegar o livro de Juízes, que é um dos livros aonde nós percebemos a história sombria de Israel, quando eles entram na terra da promessa e se afastam de Deus, se você pegar Juízes, você vai encontrar várias vezes o termo dizendo assim, pois esta geração não conhecia o Senhor. Não conhecia o Senhor. A grande tragédia da geração que vai entrar na terra prometida e depois de entrar na terra se afasta de Deus, a grande tragédia dessa geração é que eles não conheciam Deus. E o fato de não conhecer, eles confessavam Deus, mas não conheciam Deus. E a falta de conhecimento de Deus os fez se afastar ainda mais de Deus. Então a grande tragédia no livro de Juízes é exatamente a falta de conhecimento de Deus. Tem uns textos da Bíblia que são lindos, lindos demais. Oséias, no capítulo 6, versículo 3, diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Sabe o que? Princípio para ter uma vida abençoada, e a gente está aqui num devocional com o pastor. Princípio para ter uma vida abençoada. Busque conhecer melhor o Deus que tu serve. Aleluia. Busque conhecer mais esse Deus. Busque entender mais, compreender. Óbvio que nós, limitados como somos, nunca conheceremos Deus em sua essência. Mas isso não pode nos acomodar ao ponto de não queremos conhecer melhor a Deus. Olha, tem um texto da Bíblia que diz que Moisés vai pedir a Deus, depois de ver todos os milagres, Moisés quer conhecer mais a Deus, e Moisés vai dizer assim: Senhor, eu te rogo que me mostre a tua glória. Moisés quer conhecer mais Deus. Moisés quer conhecer melhor a Deus, depois de ter visto todos os feitos de Deus, depois de ter visto o mar se abrir, depois de ter visto as pragas vir no Egito, depois de ver a sarça ardente, Moisés não se acomoda, Moisés quer conhecer mais a Deus. Aleluia. Eu estou falando para um povo que nós não podemos nos acomodar. Princípio para ter uma vida abençoada: busque conhecer melhor a Deus. Busque compreender este Deus melhor. Leia a palavra, compreenda a palavra. Jeremias, no capítulo de número 9, diz assim: se alguém quer se gloriar, diz o Senhor, glorie-se em me conhecer. Aleluia! Deus quer, Deus deseja que o seu povo lhe conheça. Deus deseja que nós venhamos conhecer mais de Deus. A primeira coisa, eu não sei se você sabe disso, e a gente está aqui num devocional, preste bem atenção. Quando Saulo de Tarso estava indo para Damasco, e subitamente, por volta de meio-dia, uma luz brilha no céu e ele cai cego já no chão, e ele ouve uma voz e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele vai ouvir a voz do Senhor. Quando Deus termina de falar, quando Jesus termina de falar com ele, a primeira coisa que Saulo fala é: quem és, Senhor? Aleluia. Quem és? Aleluia. E aí a voz divina diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Aleluia.
ele já cai querendo conhecer a Deus, querendo compreender quem é que está falando com ele, quem é que se manifestou diante dele. Então nós precisamos ter esse desejo de conhecer mais a Deus. Tem muitos crentes que se acomodaram no conhecimento de Deus, não leiam mais a Bíblia, não meditam mais, não estudam mais. Parece que é suficiente porque ele já conhece de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você aqui nessa noite. Deus deseja se revelar mais a nós. Há mais coisas de Deus que nós não conhecemos. E um princípio para ter uma vida abençoada é buscar conhecer mais esse Deus. Tem alguém me ouvindo? Tem alguém dando glória? Tem alguém entendendo o que eu estou pregando aqui, gente? Nós não podemos nos acomodar. Davi escreve e diz para Salomão no versículo de número 9: Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai. Conhece o Deus de teu pai. Conhece o Deus de teu pai. Então nós precisamos entender que o desejo de Deus é que nós venhamos lhe conhecer mais. Que nós venhamos lhe conhecer mais profundo. Deus é muito mais do que aquilo que nós conhecemos. Ele quer se revelar mais a nós. Ele quer mostrar para nós coisas que nós ainda não sabemos. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, que tu não sabes. Existem coisas de Deus que você ainda não sabe. Existem coisas muito profundas de Deus que eu também não sei. Mas Deus quer revelar a nós, Deus quer se mostrar a nós, Deus quer que nós o conheçamos mais profundamente. Nós não podemos nos acomodar ao conhecimento limitado que temos de Deus. Nós precisamos querer conhecer Deus mais profundamente. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Não se acomode com o conhecimento superficial que você tem de Deus, que eu tenho de Deus. Deus quer se revelar mais a nós. Deus quer que nós o conheçamos mais profundamente. Por isso, o texto vai dizer, primeiro princípio, para que tenhamos uma vida abençoada por Deus, é conhecer a Ele. Conhecer a Ele. Não apenas verbalizar que conhecemos. Não apenas ficar declarando que conhece Deus. Mas é realmente ter uma intimidade com Ele. Esse é o primeiro princípio para se ter uma vida abençoada. Tá? Um outro princípio que está no texto, acompanhe comigo, capítulo de número 28, versículo 9. Um outro princípio diz assim: E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o. Esse é o segundo princípio. Para se ter uma vida abençoada, você tem que servir a este Deus. Aleluia. Aleluia. Você tem que servir a este Deus. Eu costumo dizer uma coisa aqui para os irmãos de Magé, já que tem gente me assistindo aí, que não estão acostumados a me ver pregando na igreja. Uma vez eu ouvi meu pastor presidente, pastor Timóteo, falar algo que eu nunca esqueci. E ele disse assim: quem não serve a Deus, não serve. Aleluia. Quem não serve a Deus, não serve. Segundo princípio para ter uma vida abençoada é servir o Senhor. E eu não posso servir a Deus de qualquer maneira, de qualquer jeito. Salmo 100 diz: servir ao Senhor com alegria. Ou seja, tudo que eu faço para Deus, eu não posso fazer por imposição, por obrigação, por medo de Deus. Não, eu devo servir a Deus com alegria no meu coração. Princípio para ter uma vida abençoada: eu vou servir a Deus com alegria, vou servir a Deus com tudo que tenho, com tudo que sou. É servir a Deus, servir a Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Eu quero dizer para você que está me ouvindo aqui,
Servir a Deus, isso, Fernanda, servir a Deus não é uma obrigação, é privilégio. É um privilégio realmente para nós sermos escolhidos para servir a Deus. E quem serve a Deus experimenta coisas maravilhosas de Deus. Eu quero convidar você que me assiste, que ainda não serve a Deus, sirva esse Deus. Sirva com todo o teu coração, sirva com todas as suas forças, porque vale a pena servir a este Deus. Quando não tínhamos Deus, nós servíamos aquilo que por natureza é chamado Deus, mas que não era Deus. Nós servíamos aos deuses feitos por mãos humanas, de barro, de pedra, de seja o que for. Mas agora que a venda dos nossos olhos foi retirada, nós servimos ao Deus verdadeiro, nós servimos ao Deus Altíssimo, nós servimos ao Deus que criou os céus e a terra, nós servimos aquele que tira a vida e que dá vida, aquele que cura, que liberta, nós servimos esse Deus. E servir a esse Deus, vale a pena servir a esse Deus, gente. Vale a pena servir a esse Deus. Eu não sei se você se lembra, quando aqueles 3 jovens, lá em Babilônia, foram lançados na fornalha. Por que eles foram lançados? Porque quando o rei mandou eles se dobrarem diante da grande estátua que foi construída, eles deram uma declaração para o rei. Eles deram uma declaração para o rei e eles disseram assim: o Deus que nós servimos pode nos livrar. O Deus, fica tu sabendo, ó rei, que nós não adoraremos a tua estátua. E que o Deus que nós servimos, se Ele quiser, Ele pode nos livrar desta fornalha. E foi exatamente isso que aconteceu. Quem serve a Deus, preste bem atenção, irmãos. Quem serve a Deus, experimenta milagre. Quem serve a Deus, vê sobrenatural. Quem serve a Deus, vê água brotar da rocha. Quem serve a Deus, vê maná descer do céu. Quem serve a Deus, vê corvo trazendo comida. Quem serve a Deus, vê farinha da panela se multiplicar. Quem serve a Deus, vale a pena servir a Deus. Quem serve a Deus, irmãos. Olha, Daniel foi lançado na cova dos leões. E o rei Dário, muito triste por tudo que aconteceu, foi lá ver se Daniel ainda estava vivo, porque para todos Daniel tinha morrido, os leões tinham devorado Daniel. Quando ele chega na porta da cova dos leões, ele vai dar um brado para dentro da cova e vai dizer assim: Daniel, será que o Deus a quem tu continuamente serve tenha podido te livrar da cova? Aleluia! Daniel brada vivinho lá dentro da cova, cheio de leões. Vive, ó rei! Vive o Senhor, ó rei! Ó glória a Deus! Aleluia! Irmãos, servir a Deus é um privilégio. Olha o que diz o texto. Abre a tua Bíblia em João, capítulo de número 12. João, Evangelho de João, capítulo de número 12, versículo de número 26, diz assim. João 12, 26. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Aleluia. Vou repetir. Disse Jesus: se alguém me servir, meu Pai o honrará. Eu queria perguntar para você que está me assistindo: quantas vezes você que serve a Deus, quantas vezes Deus já te honrou? Quantas vezes Deus já te livrou? Quantas vezes você já viu a mão de Deus agindo em teu favor? Quantas vezes? Quantas? Por quê? Porque você serve a Deus. Então, um princípio para ter uma vida abençoada é servir ao Senhor. Josué reuniu Israel e disse uma palavra que marcou a história de Israel. Ele disse assim: olha, escolham quem vocês querem servir. Se os deuses dos vossos pais ou o Senhor vosso Deus. Porém, eu e a minha casa serviremos, aleluia, ao Senhor.
eu e a minha casa, disse Josué, serviremos ao Senhor. Ei, isso é uma decisão. Josué ali está tomando uma decisão. Ele está dizendo, vocês podem servir quem vocês quiserem, mas tem uma coisa, eu e a minha família já decidimos, nós vamos continuar servindo a Deus, servindo a Deus. Princípio para ter uma vida abençoada: sirva a Deus na luta, sirva a Deus na prova, sirva a Deus com enfermidade, sirva a Deus com escassez de alimento, sirva a Deus em todos os momentos, sirva a Deus em tempos de tribulação, sirva a Deus, não pare de servir a este Deus. Aleluia. Princípio, gente. Princípio para ter uma vida abençoada. Princípio. Vamos voltar lá no texto de 1 Crônicas 28, 9. Então, o primeiro princípio para ter uma vida abençoada: conhecer a Deus. Segundo princípio para ter uma vida abençoada: servir a Deus. Terceiro princípio, vamos ver? Prepara aí. 1 Crônicas 28, 9. Diz assim. Acompanha comigo, por favor. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares. Aqui está outro princípio. Qual, pastor? Você precisa buscar este Deus. Você precisa conhecê-lo, você precisa servi-lo, você precisa buscar esse Deus. Buscar-me-eis, diz o Senhor, e me encontrareis quando me buscardes. Isaías diz isso, de todo o vosso coração. É buscar o Senhor, buscar a Deus com intensidade. Olha o que diz Jeremias, capítulo de número 29, versículo 13. Isaías 29, 13 diz assim, o texto de Jeremias 29, 13. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Outro princípio para ter uma vida abençoada: buscar o Senhor. Não se acomode. Tem muita gente, infelizmente, se acomodando, não tem buscado mais a Deus. A igreja está fechada, tinha o costume de buscar a Deus somente no templo. Somente no templo eu tenho o hábito de orar. Não, irmãos, não. Ei, é o momento de você buscar a Deus. Busque a Deus na tua casa, é o melhor lugar. Jesus disse, quando quiseres falar com o Pai, entra no teu aposento, fecha a porta do teu quarto, fala com Deus, busca o Senhor. Está angustiado? Busca Deus, busca o Senhor, busca a Ele, fale com Ele, dedica um pouco mais de tempo à oração. Nós precisamos disso, eu preciso, minha esposa que está aqui precisa, meus irmãos que estão me assistindo, nós precisamos. O que? Buscar o Senhor. É tempo da igreja buscar um pouco mais a Deus. É o tempo, se nós queremos ver a mão de Deus agindo, se nós queremos ter a bênção de Deus sobre a nossa vida, busquemos um pouco mais a Deus. É tempo de buscarmos ao Senhor, é tempo de rasgar o coração e buscar a Deus em oração, em adoração, em louvor. É hora de buscar o Senhor, buscar a Deus um pouco mais. O texto vai dizer, e busque-o. É isso, Davi tem em mente, aconselhando Salomão, diz, Salomão, busque esse Deus, busque Ele, busque, você vai encontrar. Ele não vai se esconder de você. Procure Ele, busque sua presença, busque estar cheio dessa presença, busque estar tomado desta graça, desta presença. Este é o princípio, buscar. Então o texto vai dizer, capítulo 28, versículo de número 9, acompanhe comigo, porque agora vamos falar sobre o último princípio. Diz assim, capítulo de número 28, versículo 9. Não é isso? 1 Crônicas 28, 9. Diz assim.
Se o buscares, será achado de ti. Porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. O último princípio que Davi deixa para Salomão: não deixe o Senhor. Olha o que diz o texto. Porém, se o deixares, em outras palavras, não deixe o Senhor. Não é tempo de se afastar de Deus. Não, não, não. É tempo de se aproximar. É tempo de se achegar. É tempo de estar mais próximo. Eu tenho ouvido falar de pessoas que estão se afastando de Deus nesse momento. Não é momento de se afastar. Nunca vai ser momento de se afastar. Nunca vai ser momento de deixar o Senhor. Não deixe o Senhor. Não deixe o Senhor por nada. Não deixe o Senhor porque você está enfrentando lutas. Não deixe o Senhor porque você está enfrentando provas. Não deixe o Senhor porque você aparentemente parece que Deus te abandonou. Não deixe. Não abandone. Não deixe a presença de Deus. Não se afaste de Deus. Não se afaste dos caminhos do Senhor. Não se afaste da palavra de Deus. Eu sei que nesse momento que a gente está vivendo, o que não falta são pessoas e situações para tentar nos afastar de Deus. Para tentar nos tirar do caminho. Para tentar nos afastar do caminho de Deus. Mas eu quero deixar uma palavra para você nessa noite. Hoje nós estamos aqui apenas com um pequeno devocional. É apenas uma mensagem bem objetiva para o seu coração. Não deixe o Senhor. E para encerrar, eu queria deixar uma palavra. Carta aos Hebreus, capítulo 10. Pega a Bíblia aí. Hebreus, capítulo 10. Não deixe de pegar não, eu já vou encerrar. Hebreus, capítulo de número 10. Eu vou ler com você esse texto. Hebreus 10, 38. Vamos ler 36, 37, 38 e 39. Eu encerro com esse texto. Coloca aí, Fernando, na tela. Hebreus 10, aqui no celular. Hebreus capítulo 10. Eu vou encerrar com esse texto. É uma breve palavra. É apenas uma reflexão. Não é uma pregação. Não é um estudo bíblico. É apenas uma reflexão para a sua vida. Hebreus capítulo 10, versículo 36 diz assim: porque necessitais de paciência. Paciência no original, nesse texto, é resistência, suporte. Mantenha-se firme, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Versículo 37, porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir, virá. E não tardará. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Você não vai se perder em nome de Jesus. Você não foi chamado para se perder. Você não foi chamado para recuar. Você não foi chamado... Jesus não morreu na cruz para você desistir, não. Para você parar, não. E se tem alguém me assistindo, ou ainda vai me assistir, que está afastado, que se afastou, devido a algumas situações, circunstâncias, isso fez você se afastar. Eu quero convidar você a voltar. Quero convidar você a retornar. O Senhor está te chamando. É o momento de você voltar. E você que está firme, continue firme. Você que está sendo tentado se afastar, fortaleça-se no Senhor. Busque-o, sirva-o e conhece a Deus. Princípio para uma vida abençoada. Vamos lá? Para encerrarmos? Princípio para uma vida abençoada. Busque conhecer a Deus. Busque servir a Deus. Busque conhecer a Deus. Busque servir a Deus.
Busque o Senhor e não deixe Deus por nada. Abraça Deus e não largue Deus por nada. A luta pode vir, o vento pode soprar, dificuldades podem bater a porta, angústias podem soprar no seu coração. Fica firme no Senhor, segura firme nas mãos de Deus, não deixa Deus por nada. Tentações vão vir para você se afastar, pessoas vão sugerir que você se afaste. O inimigo das nossas almas vai tentar fazendo com que você pare, desista, desanime. Mas Deus te trouxe essa palavra nessa noite. Para quê? Não deixe o Senhor. Fique firme no Senhor. Ele é o teu refúgio. Ele é o teu refúgio. É nesse momento de angústia, o inimigo das nossas almas fica tentando pessoas para buscar refúgio em outras coisas e em outros lugares. O nosso refúgio, o nosso socorro está no Senhor. Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. Ele é o nosso socorro. Somente Ele. E que você tome posse dessa palavra nessa noite para a tua vida. Que Deus coloque esta palavra no teu coração, fique guardada no seu coração e você viva esta palavra. Busque conhecer mais a Deus. Sirva a Ele de todo o teu coração. Busque sua presença e não deixe Deus por nada. Amém? Que Deus te abençoe nessa noite. Que esta palavra esteja gravada no teu coração. E agora nós vamos fazer uma oração. Fernanda me empresta os pedidos de irmãos que fizeram oração, que pediram oração. Eu tenho aqui em minhas mãos vários pedidos de oração, tá? Que irmãos fizeram. E eu gostaria muito de pedir você que está aí comigo me assistindo, que está conosco nessa live, que me ajudasse a orar por esses pedidos de oração. Tem aqui pedidos da irmã Marilene Correia, a irmã Fernanda Lugão está pedindo também pela irmã Amanda que vai ter o bebê. Rodrigo Elias pede oração, Alex Alves também pede oração pelos seus filhos e netos. Vanderlei está pedindo oração pelo irmão Alci, tá bom? Lorena também pede oração pelo Luiz e pelo Almir. Rosana pede oração por sua vida e por sua família. E Alex Alves também pede oração pelo seu casamento. E tem mais gente aí que certamente está pedindo a Deus agora. E nós vamos clamar ao Senhor. Nós vamos pedir a Deus. Vamos entregar nas mãos de Deus cada pedido de oração. E eu queria convidar você que está me assistindo. Você que está aí, Gabriela, me ajude. Você que está me assistindo. Nós vamos orar. E entregar nas mãos de Deus cada pedido de oração. Você me ajuda a orar por esses pedidos. E também eu estarei orando pela sua vida. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Senhor, nós queremos te agradecer pela palavra, mas nós temos aqui em mãos pedidos de oração, Senhor, de pessoas que estão precisando do teu socorro, que estão precisando da tua ajuda, que estão necessitados, Senhor, de uma intervenção do Senhor. Senhor, aqui nós temos pedidos de oração que estão sendo feitos, outros ainda estão para chegar, mas o Senhor conhece cada clamor, cada súplica, cada irmão, cada irmã que está precisando da tua ajuda, do teu socorro. Nós queremos orar, Senhor, por cada pedido de oração, por cada súplica. Nós queremos orar, Senhor, e pedir ao Senhor que venha socorrer esta família, esta casa, este irmão, esta irmã, este que está enfermo, que está doente, que precisa do teu milagre, da tua cura, que precisa do teu socorro, que precisa da tua intervenção. Ó Deus, em nome de Jesus, meu Deus, alcança essa vida, alcança, Senhor, este irmão, esta irmã que se afastou, que está nos ouvindo agora, que está afastado, que se afastou dos teus caminhos, mas há no coração deste irmão, desta irmã, há no coração o desejo de voltar, talvez não tenha forças suficientes, mas o Senhor, meu Deus, é aquele que dá força, o Senhor é aquele que ajuda, o Senhor é aquele que encoraja, o Senhor é aquele que perdoa pecados, o Senhor é aquele, meu Deus, que dá uma nova chance, é o Senhor, meu Deus. E se porventura, Pai, tem alguém me ouvindo
que está tomando a decisão, que está voltando agora, que está fazendo esta oração e entregando de novo seu coração ao Senhor, que está voltando para a casa do Pai, para o céu de glória. Aleluia. Senhor, que Tu abençoe este irmão, que Tu abençoe essa irmã, que está, Senhor, necessitado do Teu milagre, que precisa da Tua ajuda. Senhor, este também que está no leito de hospital, que está, Senhor, ó Deus, em quarentena, talvez em sua casa, Deus, isolado, com algum sintoma, que a Tua cura, que o Teu milagre chegue, Senhor, nesta família, nesta casa, neste lar, Senhor. A Tua igreja está orando, o Teu povo que Te adora e que Te serve está clamando, pedindo ao Senhor nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, atenta para a oração da Tua igreja. O Senhor tem feito milagre, o Senhor tem curado, o Senhor tem trazido pessoas à vida, pessoas que estavam completamente desenganadas. O Senhor tem curado, tem dado vida, o Senhor tem feito milagre, e nós queremos em oração pedir a Ti, Senhor. Ó Deus, nós intercedemos por esta casa, por este casamento, por esta família, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Por este filho que está afastado, por esta filha que está afastada, em nome de Jesus nós oramos. Oramos por este pai, por esta mãe enferma. Nós oramos por este que precisa do Teu milagre, da Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Santo Espírito seja sobre toda a igreja de Jesus Cristo. E todos digam amém.